Ei, você aí, vem aqui escutar um pouquinho sobre reprodução de comportamento dos nossos pais. Ou você segue os mesmos comportamentos dos seus pais, ou você não os segue. Vem entender então um pouco sobre os padrões de comportamento. Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Carol Explica. Gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema que eu também trabalho muito no consultório. Todos os temas, né, que eu sempre costumo trazer nos vídeos pra vocês são temas ou de sugestões dos meus seguidores no Instagram ou às vezes de um tema que eu acabo trabalhando muito fortemente com os meus clientes no consultório. E esse vídeo especificamente foi através de uma sessão que eu tive com uma cliente que ela acabou comentando comigo que ela estava tendo comportamentos que ela não gostava sendo reproduzidos dos comportamentos que ela aprendeu na casa dela com a mãe dela, mais especificamente. Aí eu pensei, bom, legal fazer um vídeo explicando então pra vocês sobre por que a gente tem os mesmos padrões de comportamento que os nossos pais. Então, o vídeo de hoje nada mais é do que uma explicação pra você entender e não reproduzir os mesmos comportamentos inadequados ou que você não gosta dos seus pais. Vem comigo. Primeira coisa de tudo, quero perguntar pra você. Você já parou pra pensar que você repete alguns comportamentos ou da sua mãe ou do seu pai em específico? Você também já parou pra pensar que talvez esses comportamentos que você tem, você nem gosta, você nem admira? Então, antes de tudo, você precisa entender que, na verdade, ou você vai seguir os mesmos padrões de comportamento dos seus pais e você vai gostar ou não, normalmente sim. Ou você vai ter um antimodelo da família, de comportamentos que você não vai seguir e você não vai seguir mesmo, tá? Que não é o caso do vídeo de hoje. No vídeo As Inteligências Múltiplas, se você ainda não assistiu, é esse link aqui, vai lá conferir. Eu falo um pouquinho sobre as inteligências que a gente acaba seguindo e mencionei sobre a personalidade, que eu vou explicar então no vídeo de hoje. A personalidade da criança, ela vai se formar entre os 5 aos 7 anos de idade. É muito criança, mas a maturação cognitiva, ela está em constante evolução. Mas vai chegar numa fase onde ela vai aprender o que é certo, o que é errado, o que é bom pra ela, o que não é, o que os amiguinhos dela da escola fazem, quais são os modelos de padrões de comportamento que os pais fazem dentro de casa, como por exemplo, fumar, beber, brigar, agir impulsivamente, trair, ter dependência emocional afetiva ou até mesmo relacionamento abusivo. Então, primeira coisa de tudo, vamos tentar entender lá na sua infância ou na sua adolescência. Quais eram os comportamentos dos seus pais que você tinha uma maior admiração? Ai, Carol, a minha mãe era muito carinhosa. Nossa, eu amava o jeito que a minha mãe cuidava de mim. Nossa, adorava o jeito que meu pai se comunicava comigo. Eu adorava quando meu pai corrigia a minha atividade quando eu voltava da escola. Tenta entender quais são os comportamentos que você gostava que os seus pais faziam com você e para você. Só um parênteses, essa coisa aí de gostar, de admiração, de comportamento, tem um outro vídeo meu que eu falo sobre as linguagens do amor. Se você ainda não assistiu, só clicar aqui em cima. Então vamos pegar essa ótica dos comportamentos que você gostava dos seus pais, certo? Então, por exemplo, será muito legal o seu pai e a sua mãe beber socialmente dentro de casa. Não tinha briga, era super saudável, era uma forma super harmônica de ter uma comemoração com os amigos ou até mesmo dentro da própria família. Você vai crescer tendo essa experiência positiva com a bebida, certo? E se for ao contrário? E se o seu pai bebia no bar e voltava pra casa bêbado, batia na sua mãe, por exemplo, brigava com seus irmãos, te deixava de castigo? Você não concorda comigo que você vai ter uma experiência muito mais negativa desses padrões de comportamento dos seus pais lá na sua infância e você vai ter uma correlação com a bebida de uma forma muito pior do que o outro caso que eu contei? Então, é o segundo ponto, a gente tentar identificar quais são os padrões de comportamento dos meus pais lá na infância que eu não gostava, eu não admirava. Com essa ótica do segundo ponto, que quais são os comportamentos que eu não admirava nos meus pais, que sentimentos acabavam evocando em mim? Eu chorava, eu ficava triste,
eu ficava com raiva, eu batia de frente com os meus pais, eu me rebelei, eu tentei fugir de casa, eu fui para um outro nível de contexto para tentar chamar a atenção dos meus pais, por exemplo, se eles não davam atenção para mim. Então vamos tentar entender mais sobre essa ótica. Se eu não admirava os comportamentos e os padrões de comportamento dos meus pais, vamos tentar linkar então pro presente, que é o objetivo do vídeo de hoje. Terceiro ponto, quando você percebeu que você está agindo da mesma forma dos comportamentos inadequados dos seus pais. Normalmente é esse ponto onde os meus clientes acabam relatando para mim na terapia que eles acabam tendo certos tipos de padrões de comportamento que eles não gostam. E a gente vai investigar lá na sua infância, lá na adolescência, que nossa, mas o meu pai fazia isso. Que horror, eu tô fazendo a mesma coisa. E aí é quando a gente vai para um outro nível de consciência de que, na verdade, a pessoa ela tá entendendo o porquê que ela tem esse padrão de comportamento inadequado, negativo, ela não gosta, traz sofrimento não só para ela, mas para sua família, para os seus filhos, num contexto social, num contexto profissional, por exemplo. Então, a partir desse momento que tá trazendo sofrimento para esse cliente, a gente vai conversar sobre esse assunto na terapia. É de fato um momento muito importante para a gente tentar modificar esses padrões de comportamento. O quarto ponto, na verdade, vai ser mais do que quando a pessoa ela teve uma maior consciência desses padrões de comportamento e traz muito sofrimento, só que ela tá percebendo que tá influenciando outras pessoas, mais especificamente os seus cônjuges, né, marido ou mulher, e até mesmo seus próprios filhos. Então é quando esse ciclo de padrão de comportamento, o famoso looping, ele vai acabar sendo reproduzido de uma forma inconsciente. Não porque a pessoa quer, mas sim porque ela aprendeu aquele modelo, ou até mesmo foi um antimodelo, ela não quer fazer, mas ela não consegue não fazer, porque ela acha que é certo isso. Então, no caso do exemplo que eu dei pra vocês da bebida, né, a relação que o meu cliente tem com a bebida, se for um aspecto negativo, mas ele está com os mesmos padrões de comportamento por conta de um antimodelo ou uma influência negativa dos pais. E aí, quando a gente entra, então, no quinto ponto, o que você vai fazer para mudar esses padrões de comportamento? Gente, é o nível mais difícil da terapia, porque a pessoa, ela leva um maior tempo de consciência para ela, de fato, entender por que ela tem esses comportamentos que ela não gosta, que nada mais são do que comportamentos repetitivos dos comportamentos dos seus pais. E aí, esse ponto muito importante que faz um estalo na cabeça do cliente, mas peraí, eu já tenho consciência desse comportamento que eu não gosto, eu não quero ter pra minha vida. Carol, me ajuda, como eu paro? Realmente é muito difícil. Então, a primeira coisa de tudo que eu falo é pro cliente criar uma rede de apoio. Gente, eu falo isso em todos os meus vídeos. Criar uma rede de apoio é muito importante, porque às vezes o cliente chega em um atendimento psicológico comigo, onde eu estou sendo a primeira pessoa da rede de apoio dele. Às vezes o cliente ele nem conta pro seu cônjuge que ele está frequentando terapia, seus filhos não sabem, esse sofrimento ele é interno, ou seja, a pessoa não chora, ela não demonstra, ela não verbaliza. Então essa é a primeira fase que o cliente ele vai dar início à sua criação da rede de apoio. Pode ser o próprio marido, os seus filhos e até mesmo os seus próprios pais. De você começar a verbalizar para eles de que o que eles faziam com você, ou até mesmo o que eles fazem hoje, isso não faz bem para você. Você vai precisar mudar. Você vai ter que ter a noção, a consciência e a força de vontade de parar, de quebrar esse loop. Vai ter que começar por você. Porque se você não para, vai acontecer esse loop e novamente os seus filhos vão ter os mesmos comportamentos de você. Lembrando, gente, que isso não é uma regra universal, ok? É o que eu falei lá no início do vídeo, que tem as pessoas que têm os comportamentos dos pais com um modelo positivo e tem as pessoas que têm um modelo dos pais negativo. E aí, se esse negativo traz um sofrimento, é nesse caso que a gente vai trabalhar, ok? Depois que a pessoa começou a criar sua rede de apoio,
provavelmente pode ser o início de uma terapia, por exemplo, é uma tarefa até que eu mesma dou para os meus clientes. Verbalizar isso para a família, porque pode ser um aspecto muito negativo, seja muito impactante para ela e muito aversivo também, dela não conseguir falar isso para os pais, para a família e para os filhos. Outro ponto muito importante que eu falo para os meus clientes é anotar. Sim, escrever absolutamente tudo que você está sentindo, pensando, os comportamentos e atitudes que você teve, os sentimentos posteriores ou até anteriores do contexto que aconteceu. A gente faz uma pequena análise funcional desses sentimentos e tentar classificar o que acontece antes para o meu cliente ter esse tipo de reprodução de comportamento dos pais. E aí é quando a gente consegue identificar todas essas classificações dos padrões de comportamento, e aí é onde a gente vai passar para o próximo passo, que é verbalizar. Então, às vezes o cliente tá aqui dentro, matutando. Então a gente tem que tirar esse sentimento aversivo que ele tem, passar para os pensamentos, ou seja, ele vai ter que classificar e depois a gente vai vir para verbalização, onde ele vai conseguir verbalizar isso não só para mim, mas para a rede de apoio dele. Depois que o cliente está verbalizando, é super tranquilo ele falar sobre isso, ele não chora mais, ele não fica mais sensível, ele não fica sentimental, ele já contou para sua família a respeito disso, é quando de fato ele vai começar a refletir, porque a partir do momento que você tem uma maior consciência de que você está repetindo padrões de comportamento dos seus pais, você vai pensar toda vez que você vai fazer e agir, ou pensar, ou falar daquela forma. É algo que você não quer mais para sua vida. Então você vai começar a refletir. E toda vez que você tiver esse padrão de comportamento negativo, mesmo você fazendo, agindo, depois você vai ficar mal. É quando vem a culpa, né? Então, nesses casos, eu falo bastante pro cliente ele refletir sobre o que aconteceu. Independente se ele sentiu culpa depois ou não, porque a gente corre atrás do prejuízo. Mas na hora é importante ele entender por que de fato ele tá fazendo, sendo que tá fazendo mal pra ele mesmo. E por último vem a mudança. Gente, só um parênteses pra vocês, super simbólico, super simples, um exemplo que eu costumo dar pros meus clientes: usar algum objeto físico no corpo para você lembrar que você fez aquilo. Então, por exemplo, usar um elástico ou alguma fitinha, algo do tipo no seu braço, e aí toda vez que você agir daquela forma, você vai ou beber água, ou você vai dar um puxãozinho, ou você vai cortar a fitinha deixando menor, você vai fazer alguma coisa para você lembrar, porque às vezes só aqui não dá conta. A gente precisa colocar esse comportamento em evidência, a gente precisa colocar esse comportamento em prática para de fato surgir a mudança tanto que o cliente quer. Gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim, e que você de fato tenha compreendido o porquê que você age normalmente dessa forma. Lembrando que pode ser tanto um modelo positivo quanto um antimodelo. Esse antimodelo, ele só vai ser negativo se vai trazer sofrimento para o meu cliente. E aí sim, quando ele começa a trazer em sessão alguns comportamentos que ele lembra das suas experiências de vida, principalmente na infância, e a sua relação com seus pais, é quando de fato a gente precisa mudar. Se não traz sofrimento, se ele não ainda teve essa maior consciência do que ele está fazendo, nada mais é do que uma mera reprodução do comportamento dos seus pais, ok? A vida que segue, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo então. Se você identificou algum comportamento que você reproduz lá dos seus pais, comenta aqui embaixo pra mim. Quem sabe eu faço um vídeo mais específico explicando o seu padrão de comportamento pra gente destrinchar um pouquinho sobre esse tema. Se você gostou também, compartilha com seus pais, sua rede de apoio para poder te ajudar, os seus filhos, seus amigos. É muito importante a rede de apoio. Eu sempre falo isso. Eu acho que, gente, quando a gente tem uma rede de apoio forte que nos une de fato, é a salvação da humanidade. Porque a gente consegue de fato ser quem a gente é com as pessoas próximas. Pode ser uma, duas pessoas, não importa. O que importa é você ter uma rede de apoio e você se sentir amado para as pessoas que estão ao seu redor. Um beijo enorme para vocês e até o próximo quadro. Carol Explica.